diz que o Espírito de Deus o tomou. Uma capacidade do céu. Quando os nossos olhos estão no Senhor, nós recebemos uma capacidade do Senhor. Essa capacidade não está em nós, ela está no Senhor. Escute isso. Somos capacitados a superar tempestades e desafios impossíveis. Olha o poder de quem está com os olhos em Jesus. As pessoas vão olhar para você e falar assim, ó, impossível, impossível. O Gilmar que eu conheci ter se tornado o homem que é hoje. Impossível mesmo. Aquele Gilmar não seria o Gilmar que é hoje. E o Gilmar que é hoje nem se compara ao Gilmar que vai se tornar ainda. Por quê? Porque ele é capaz? Não. Porque os olhos dele estão focados naquele que o capacita. Quando os meus olhos estão naquele que me capacita, eu acesso coisas que humanamente são impossíveis. Olha isso. Por isso que problemas financeiros, crises familiares, dúvidas, incertezas, problemas de saúde, não são o fim. Não são o fim. Poderia até acrescentar, pecados não são o fim. Rejeições não são o fim. Abusos não são o fim. Abandonos não são o fim. Desprezos não são o fim da nossa história. Sabe por quê, irmãos? Porque hoje nós temos alguém que nos chama, venha. E quanto mais nós olharmos para Ele, mais força nós teremos. Quanto mais força nós tivermos, mais transformações nós viveremos. Mais mudança nós acessaremos. Por isso, fixe os olhos em Jesus. Ore, leia a palavra, busque sua presença para encontrar direção e força. Porque o momento que você está vivendo hoje não determina o que Deus pode fazer por você. O momento que nós estamos vivendo não determina o que Deus tem preparado para nós. Porque o que Deus tem preparado para nós virá dele para nós, não de nós para ele. Por isso não tem a ver com o que eu posso, mas tem a ver com o que ele pode. E o Evangelho vai dizer para nós, não há nada demasiadamente impossível para o nosso Deus. Ele pode tudo. Ele vai fazer o surpreendente por você. Sabe o que me resta? Em Salmos 121, versículo 1 e versículo 2. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem de quem? Do Senhor, que fez os céus e a terra. Por isso que Pedro está dizendo, Senhor, Senhor, eu estou afundando, me ajude. E ele olhou de novo para o monte. Jesus era o monte. E o socorro se estendeu como uma mão em direção a Pedro e o tirou daquele mar bravento. E os dois entraram juntos, caminhando dentro do barco. Onde estão seus olhos? Se os seus olhos não estiverem em Jesus, você vai naufragar. Você vai naufragar na primeira decepção, no primeiro engano, na primeira traição. Você vai naufragar na primeira crise econômica, na primeira dificuldade com saúde. Você vai naufragar na primeira falência que você tiver. Você vai naufragar no primeiro problema que você enfrentar, na primeira frustração que você passar. Mas se os seus olhos estiverem no monte, o socorro vem do Senhor na sua direção. E você será socorrido de forma sobrenatural.
sobrenatural. Olha isso. Porque Jesus te sustenta em meio às tempestades, quando você está olhando para Ele. Não tem nada mais desesperador do que quando você está passando por um problema insolucionável, você não vê ninguém perto de você. Você não vê saída, você não vê socorro, você não vê solução. Não há nada mais angustiante do que quando passamos por circunstâncias que nós não vemos saída. A única saída que nós vemos é permanecermos subjugados àquele problema, ou àquela opressão, ou mesmo àquele opressor. É desesperador. É desesperador quando você recebe uma palavra de alguém que é sobre você uma sentença. Não tem como revogá-la. A única coisa que te sobra é aceitar a realidade que está ali dentro. Se você não tiver alguém dizendo venha, e você enxergue diante de você Jesus, aquele problema te sucumbirá. Por isso, irmãos, não há nada mais glorioso do que em meio a um deserto, em meio a uma tempestade, você saber que tem alguém olhando para você e dizendo venha, pode vir, eu garanto, segundo a minha palavra, eu te ordeno, saia desse barco, ande sobre as águas, desfrute do sobrenatural, viva o que homem nenhum viveu, porque quando nós estamos na presença daquele que nos chama, medo algum poderá nos abater. Os nossos olhos precisarão estar enxergando Ele. Se você parar de olhar para aquele que te chamou, você vai afundar. Mas se você continuar olhando para aquele que te chamou, não há tempestade que vai te naufragar. Não há. Sabe o que é incrível? É que quando nós desviamos os olhos, nós damos lugar à incredulidade. Quando nós paramos de ouvir a voz de Jesus, a gente se distrai. E a gente afunda, a gente naufraga. Tem algo espiritual nisso. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne ou contra sangue, mas contra principados e potestades. Os judeus acreditavam naquele mar que aquelas tempestades eram oriundas de espíritos que morreram ali. Eles acreditavam que a assombração que eles suspeitavam eram demônios que afligiam aquelas águas, para que eles pudessem, na sua incredulidade, sucumbirem, morrerem também. Porque o diabo não tem poder de pegar e te enforcar e te matar, mas ele tem poder de mandar ladrão de camelo, ladrão de ovelha, mandar enfermidade. Ele tem poder, porque Deus deu esse poder para os demônios quando foram visitar Jó. A única forma que o diabo tem de destruir sua vida é alterando a sua circunstância. Porque a sua essência, Deus não permite ele tocar. Você é vida de Deus. Quando Deus soprou nas narinas de Adão, Deus soprou parte dele. O diabo não pode tocar em você, mas ele pode tocar na sua circunstância. E quando ele cria uma tempestade, cria um maremoto, cria um tsunami à sua volta, o diabo está criando condições de você ser atingido por incredulidade. E se você desacreditar, parando de olhar no alvo, você vai sucumbir exatamente na vontade do diabo. Escute aqui, tem duas vontades nesse texto. Qual que era a vontade de Jesus para Pedro? Venha, pode andar sobre as águas, sou eu mesmo. Qual que era a vontade do inimigo para Pedro? Preocupe-se com a tempestade.
eu vou me divertir te afogando hoje. As suas preocupações, elas não agradam a Deus. As suas preocupações, elas agradam o inimigo de Deus, o seu inimigo. As suas distrações não agradam a Deus. As suas distrações, elas agradam o inimigo, porque você distraído, você bate o carro. Você distraído, você faz um negócio errado. Você distraído, você vende, toma prejuízo, compra e toma prejuízo. Você fecha negócio distraído e tem que pagar o pato o resto da vida. Por isso que quem ganha com a nossa distração é o diabo. Porque a única coisa que sobra para alguém distraído, que está no prejuízo, talvez é tirar a própria vida. O diabo ganhou de novo. Olhe firmemente para Jesus, sem duvidar. Sabe o que é poderoso aqui? É quando Pedro olhou para o vento, ele afundou. Todos nós temos um vento na nossa história. Todos nós temos um vento no nosso passado. Talvez até um vento no nosso presente. Se nós ficarmos olhando demais para o vento da nossa história, para o vento das nossas vidas, o milagre que Deus já está nos proporcionando deixa de acontecer. O caminhar sobrenatural sobre as águas deixa de acontecer. E a gente afunda. Lá no deserto, saíram em torno de 3 milhões de judeus escravos do Egito. Todos agora no deserto. O mar se abriu. Que experiência sobrenatural. Mas da mesma forma que Pedro parou de olhar para o alvo, os hebreus também pararam de olhar para o alvo. E o que eles fizeram no deserto? Murmuraram, duvidaram, desacreditaram, reclamaram, questionaram, rebeliaram. O que aconteceu? Pereceram no deserto. Eu quero que você entenda algo aqui. Olha, não importa se é no mar e não importa se é na terra. Você só vai vencer tempestades, provações, tribulações, se os seus olhos estiverem fixos no alvo. Se os seus olhos não estiverem no alvo, você vai naufragar, ou você vai perecer. Quando veio a peste das serpentes que picaram os hebreus no deserto, Deus deu uma estratégia para Moisés construir uma serpente de bronze. Todo mundo que olhava para a serpente de bronze era curado. A cura está no alvo. A cura está em você olhar para a cura, para aquele que é o autor e consumador da sua fé, e não olhar para a dor, para o problema, para a crise, para a dor, para a realidade que você está vivendo. É aqui que nós encontramos que esse grupo perdeu a terra prometida. Murmuração e distrações nos afastam de Deus e alimentam a incredulidade. Começa a reclamar da vida que você tem hoje. Logo você para de acreditar quem te deu ela, em quem te deu ela. Você sabe quando que a gente dá valor nas coisas? Quando que o murmurador dá valor nas coisas? A gente não. Nós não somos desse grupo. Sabe quando que o murmurador dá valor nas coisas? Quando ele perde. Aí ele fala, nossa, o que eu fui fazer da minha vida? Que decisão que eu tomei? Porque ele só vê o ponto preto na parede branca. Aí quando Deus, não é Jesus tentando afundá-lo, afogá-lo, é ele não olhando para o único que pode fazer caminhar sobre as águas, superar os desafios. Então, irmãos, para a gente ir concluindo, identifique áreas onde você tem murmurado ou se distraído. Identifique áreas da sua vida
que você tem murmurado ou distraído? Redes sociais, distração. Até na hora do culto, na hora da pregação. Distração. Perde o alvo. Para de ouvir a palavra, para de receber de Deus. Afunda, vai naufragando, vai adoecendo, vai enfraquecendo. Preocupações com o dia de amanhã, com o pão de amanhã, com o que será do seu futuro, da sua vida. Comparações. Fulano tem, nós não temos. Fulano é mais abençoado do que nós. Fulano cresceu em menor tempo do que a gente. Fulano tem mais saúde. E a gente começa. Isso tudo faz com que a gente pare de olhar para o alvo. Escute, o que nos afunda não é Deus, porque Ele está nos chamando, e não é o diabo. O que nos afunda é quando nós paramos de olhar para Jesus. Porque a força que nós precisamos para caminhar sobre as águas, ou suportar 40 anos no deserto, não vem de nós. Ela vem do Senhor. Por isso, para você transpor os seus desafios, os seus olhos precisarão estar fitos naquele que te chama. Por isso, irmão, substitua essas atitudes por louvor e confiança em Deus. Tiago 1,6 diz assim: peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Olha o texto aqui de Tiago, contando a história de Pedro. Aquele que duvida é como a onda do mar, levada e agitada pela circunstância, pela tempestade, pelos problemas. Por isso, irmãos, para fechar, fixar os olhos em Jesus é o caminho da vida e da vitória. Não tem outro caminho. Não tem outro mediador entre nós e Deus, senão Jesus Cristo. Não tem outro curador, não tem nenhuma ciência desse mundo, não tem nenhuma teoria, nenhum medicamento que possa nos manter firmes e fortes e inabaláveis. Não tem, senão Jesus, o Filho de Deus. Não tem. Não tem. Lá em Hebreus 12:2 diz, nos ensina que Jesus é o autor e consumador da nossa fé. É dele, por ele, para ele que são todas as coisas. Ele nos dá direção, salvação e preservação. Foi isso que Pedro encontrou em Jesus naquela noite. Pedro deu direção, venha aqui, ó, eu estou aqui, direção. Salvação, Pedro afundou, Jesus estendeu a mão, aceitou o pedido de socorro, salvou Pedro. Preservação, Jesus leva Pedro para o barco em segurança, preserva a vida dele. Direção, salvação e preservação. Se você quer ter direção na sua vida, salvação em meio às tempestades e preservação da sua história, do seu legado, da sua família, se você quer isso para a sua vida, os olhos têm que estar em Jesus. Os olhos têm que estar em Jesus. Não tem problema que você passa nesse momento que é maior do que o milagre que Jesus tem para fazer para você no dia de amanhã. Não tem dia mau que seja maior do que a bondade de Deus. Por isso, se os seus olhos estiverem nele, não há nada que te abale. Como Paulo, lá em Filipenses 3:13 e 14, nós devemos esquecer o passado e prosseguir para o alvo. E nesta noite eu desafio todos nós aqui dentro, fazermos um compromisso diário, de buscar Jesus, todos os dias, em oração. Todos os dias, leitura bíblica e obediência ao Senhor Jesus. Ele é a luz que revela os perigos escondidos e nos guia à vitória.
É Ele que nos ilumina, Ele que nos conduz todos os dias. Lá em João 8,12, João diz assim: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Você nunca vai estar perdido. Fixe os seus olhos em Jesus. Ele é a luz que impede você de saltar no vazio. Fica de pé em nome de Jesus. Agora a pergunta para você: em quem estão seus olhos hoje? Em quem estão seus olhos hoje? Como Pedro, todos nós enfrentamos tempestades que nos tentam desviar o olhar. Todos nós. Mas Jesus está estendendo a mão, pronto para nos sustentar. A mão dele está estendida sobre nós nesta noite. Não se trata apenas de evitar o pecado. Escuta isso, gente. Não se trata apenas de evitar o pecado, mas de perseguir a presença de Cristo. Não se trata apenas de evitar o pecado, mas de perseguir a presença de Cristo. Clame hoje: Senhor, ajuda-me a fixar meu olhar em Ti. Ajuda-me a fixar meu olhar em Ti. Paulo vai falar exatamente sobre tudo isso que a gente está dizendo aqui, em outro texto. Fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder, para que quando vier o dia mau, vocês fiquem firmes e inabaláveis. Por que Pedro se abalou? Porque ele não se fortaleceu na força do seu Senhor. A lição está dada. Os hebreus que pereceram no deserto não precisa ser nós na nossa geração. Pedro que naufragou naquele mar não precisa ser a gente na nossa história com Jesus. A lição está dita na Bíblia. E Paulo está dizendo: fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. E ele ainda dá a receita: revistam-se da armadura de Deus. E ele vai especificando o capacete, a couraça, o cinto, a espada, o escudo e a sandália. Se nós estivermos olhando para Jesus nessas dimensões, você suportará as adversidades que estão diante de você. Pare de lutar apenas contra o erro. Tem muita gente se esforçando para não errar, para não pisar em falso, para não pisar na água que vai afundar. Para com isso. Nós temos uma mania de viver a nossa vida no Brasil ou no Ocidente, tentando evitar erros o tempo todo. Não há nada que roube mais a nossa atenção do que a tentativa de não errar. Escute isso aqui. Sabe quando que você não erra? Não é quando você evita o erro, é quando os seus olhos estão no certo, no alvo. Quando os seus olhos estão no alvo, você não erra. Não é quando você está tentando evitar o vácuo, mas quando você está tentando acertar Jesus. Olha bem, pare de lutar apenas contra o erro e comece a correr atrás de Jesus, com os olhos fixos nele. Ele é o caminho da vida e da vitória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus na vida de todos nós nesta noite. Jesus estava caminhando por uma rua.
Quando de repente um homem de aproximadamente 1,30 m, 1,40 m de altura, um cobrador de impostos, chefe dos publicanos, muito rico, estava impedido de ver Jesus caminhando por aquela rua, pela multidão que o ladeava. Sobrou a esse homem somente uma solução. Escute isso aqui, gente. Quem quer olhar para Jesus, não mede esforços. Quem quer ver Jesus, não mede esforços. Quem quer colocar os olhos em Jesus, não medem os esforços. Foi quando Zaqueu, o nome dele, subiu em uma árvore e ficou ali de cima, nas suas impossibilidades humanas, olhando para Jesus. Jesus vinha lá de longe, ele já estava vendo Jesus vindo. No meio do caminho apareceu um homem, um cego, que gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Zaqueu já estava olhando Jesus, curando aquele homem da sua cegueira. Está vindo Jesus, e Zaqueu não descia daquela árvore, porque o alvo dele naquele dia era Jesus. O alvo dele era Jesus. Ele não ia negociar. A dificuldade de ficar suspensa em uma árvore não ia impedi-lo. A dificuldade de subir em uma árvore para ver Jesus não ia impossibilitá-lo, porque a visão dele estava em ver Jesus, e ele estava vendo Jesus. Quanto mais Jesus se aproximava, mais força ele recebia, mais graça ele recebia, mais favor ele recebia, e ele não tinha condições de falar com Jesus, porque ele era um homem odiado, porque ele era funcionário do Império Romano, cobrando impostos da província de Israel, odiado. Mas os olhos dele não estavam na opinião das pessoas. Ninguém queria Zaqueu naquela reunião. Zaqueu não era bem-vindo ali naquela realidade. Os olhos de Zaqueu não estavam na opinião de ninguém. Os olhos de Zaqueu estavam em Jesus. Lá vem Jesus. Quando Jesus chega bem perto de Zaqueu, o mais indesejado dos homens ali dentro, o mais abominável dos homens para aquela multidão ali perto de Jesus, era Zaqueu. Zaqueu jamais esperaria que Jesus, o Filho de Deus, o Salvador, pudesse lhe dar bola, lhe dar atenção. Mas os olhos dele não saíam de Jesus. Você já percebeu que quando alguém está te olhando olhando muito, você vê? Quando alguém está te olhando muito, você vê? É só você andar na rua, se alguém estiver te reparando muito, você percebe. Não é verdade? A gente percebe quando alguém está nos olhando. Jesus percebeu. Eu quero dizer para você que Jesus ainda continua percebendo até hoje quem está olhando para Ele. Se você estiver olhando para Ele, Ele está percebendo agora. Naquele momento Jesus chegou bem perto, de frente àquela oliveira, e falou para Zaqueu assim: desça daí, Zaqueu. Chamou pelo nome. Zaqueu tremeu tudo, perna ficou cambaleando. Provavelmente ele teve que segurar com mais força para ele não cair, porque a barriga congelou. Agora todo mundo sabia que ele estava ali dentro, todo mundo sabia que ele estava no meio da multidão, todo mundo ali estava vendo ele. Ele se tornou o centro das atenções, porque Jesus, quando fala com alguém, presta atenção nisso aqui, quando Jesus fala com alguém, Jesus tira a atenção dele e coloca na pessoa. Quando Jesus fala com alguém, ele tira a atenção dele e coloca na pessoa. Todo mundo passa a olhar para a pessoa, a multidão inteira passou a olhar para Zaqueu. E Jesus disse: desça daí, porque hoje eu vou jantar na sua casa, hoje eu vou pousar na sua casa. Sabe o que Zaqueu recebeu nessa noite? Salvação. Zaqueu olhou para Jesus depois de servir um banquete para Jesus, enquanto todo mundo estava lá dizendo: como esse homem come na casa de um pecador. Zaqueu estava servindo do bom e do melhor. Zaqueu não parava de olhar para Jesus lá dentro da casa. Zaqueu estava olhando para Jesus desde a rua, e quando
Jesus entrou na casa de Zaqueu. Zaqueu não parou de olhar para Jesus, porque quando você não tira os olhos do seu alvo, o Senhor te salva, o Senhor te restaura, o Senhor te livra, o Senhor te liberta, o Senhor te cura, o Senhor te quebranta, o Senhor te transforma, o Senhor te empodera, Ele te enche de gozo e de alegria e faz você considerar todos os seus benefícios nessa terra como triviais. Zaqueu se levantou naquela multidão, olhando para Jesus, sem tirar os olhos de Jesus, e falou: Jesus, escuta aqui, olha, a partir de hoje eu vou pegar os meus bens e vou dividir com os pobres. Porque quando você está começando a olhar muito para Jesus, irmão, escuta isso aqui. O Leandro falou de oferta hoje. Quando você está olhando para Jesus, você não é negligente financeiramente. Você só é negligente financeiramente quando você está olhando para a sua realidade. Quando você está olhando para Jesus, você dizima, você oferta, e oferta com generosidade, oferta com gratidão, você não retém. Mas quando você está olhando para os seus boletos, para as contas, para a sua realidade, você fica com medo. Zaqueu não olhou para a realidade dele, Zaqueu olhou para Jesus e falou: Jesus, que maravilha ter o Senhor aqui. Eu vou pegar metade dos meus bens, vou dividir com os pobres, e aqueles que eu prejudiquei, eu vou devolver 5 vezes mais. Sabe quando você muda de vida? Quando você é transformado? Sabe quando você consegue suportar uma tempestade caminhando sobre as águas? Sabe quando você consegue atravessar o mar? Quando você consegue atravessar um deserto por 40 anos e ainda sobreviver, como foi o caso de Josué e Caleb, os jovens de 20 anos para baixo que saíram do Egito? Quando os seus olhos continuam em Jesus. Porque quanto mais você olha para Jesus, mais Jesus te transforma. Quanto mais você olha para Jesus, mais Jesus te fortalece. Quanto mais os seus olhos estão em Jesus, mais circunstâncias se tornam irrelevantes. Quanto mais você olha para Jesus, mais a sua condição financeira se torna irrelevante. Quanto mais você olha para Jesus, mais o seu dinheiro se torna desnecessário. Quanto mais você olha para Jesus, mais a sua pobreza se torna desnecessária. Quanto mais você olha para Jesus, mais a sua saúde se torna desnecessária. Mas quanto mais você olha para Jesus, mais a sua enfermidade se torna desnecessária. Porque você não se sujeita aos padrões desse mundo. Porque você é transformado pela renovação da sua mente. Porque você não se conforma mais com os padrões desse mundo. Porque os seus olhos não estão no mundo, os seus olhos estão em Jesus. Hoje eu vim dizer para você que nós vamos ceiar. Mas antes de ceiar, eu quero que você volte a olhar para Jesus. O seu milagre não está em você fazer 7 quinta-feira. O seu milagre não está em você fazer voto. O seu milagre está em você olhar. O seu milagre, a solução, a sua história, o seu nome, a sua vida, a sua transformação não está no que os homens estão dizendo para você fazer. Está no que Jesus diz para Pedro: venha, só venha. Tem coisas na sua vida que vai mudar de lugar quando os seus olhos estiverem em Jesus. Tem coisas no seu coração, na sua alma, na sua história, na sua saúde, no seu corpo, na sua mente, no seu destino, vai mudar de lugar quando os seus olhos estiverem em Jesus. E Deus está mudando destinos aqui hoje. Deus está mudando histórias aqui hoje. Deus está mudando mentalidades, Deus está mudando culturas, Deus está desprendendo pessoas de passados, como desprendeu Pedro. Deus está desprendendo pessoas de bens materiais, como desprendeu Zaqueu. Deus está desprendendo pessoas da insegurança da vida, como desprendeu Pedro naquele mar, naquele dia. Porque você pode até pensar que vai naufragar, mas o que você não pode é duvidar que Jesus está ali pertinho com a mão estendida para você. Tem uma mão estendida para te ajudar. Tem uma mão estendida na sua direção. Deixa eu dizer algo para você. Não tem como você achar o rumo se você não olhar para Jesus. Eu quero que você entenda que nesta noite Jesus já está com a mão estendida para você. Você só não pega se não quiser. Você só não sai desse naufrágio hoje se você não quiser.
Você só não muda a sua história hoje se você não estender as mãos para Ele, segurar nas mãos dele e falar: Senhor, eu preciso entrar nesse barco com o Senhor. Sabe como que termina o texto? E a tempestade acalmou. Oh, aleluia. E a tempestade acalmou. Ah, se eu soubesse que a tempestade que eu estou vivendo se acalmaria só de eu segurar na mão de Jesus. Eu já tinha segurado antes. Se eu soubesse que a tempestade que eu criei, que a tempestade que criaram com a minha vida, com a tempestade que eu vivi, ou que eu estou vivendo, já teria se acalmado se os meus olhos ficassem em Jesus e eu segurasse na sua mão e entrasse no barco com Ele. Ah, irmãos, eu já tinha feito isso antes. Então faça, porque agora você sabe. A tempestade acalmou. Ela não vai te matar mais. Ela não vai te atrapalhar mais, ela não vai te naufragar mais, ela não vai te afundar mais, porque você é mais do que vencedor. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. E a tempestade acalmou, porque as suas mãos encontraram as mãos de Jesus. Porque agora você está indo para o barco com Jesus. Oh, aleluia. Olhe para Jesus, irmãos. 2 Crônicas 7,14. É um dos textos mais icônicos do Antigo Testamento para mim. Se o meu povo, quem sabe esse texto? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar quem? A face. Se você parar de buscar a face, parar de olhar para Jesus, não tem milagre, não tem terra sarada, não tem pecado perdoado, não tem vida transformada. Gente, não pare de olhar para Jesus, não pare de buscar a face de Jesus. O que Deus tem para a sua alma, para a sua história, para a sua casa, para a sua vida, está na face de Jesus. Pedro entendeu isso aquele dia. E você entendeu isso hoje. Amém, irmãos? Vamos olhar mais para Jesus? Em nome de Jesus. Vamos ler a Bíblia, vamos orar, vamos jejuar, vamos buscar a face do Senhor. A força vem dEle, o milagre vem dEle, a cura vem dEle, a mão dEle já está estendida para nos salvar. Feche os seus olhos. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. Nada mais. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. Só quero a Ti e nada mais, nada mais, nada além de Ti. Só quero a Ti e nada mais, nada mais, nada além de Ti. Repita comigo: Senhor Jesus, Tu és o autor e consumador da nossa fé. Ajuda-nos a manter os olhos fixos em Ti, mesmo nas tempestades. Perdoa-nos pelas vezes que nos distraímos,
com murmuração ou incredulidade. Dá-nos força para prosseguir para o alvo, confiando em Tua luz e Tua graça, em Teu nome. Amém. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. Só quero a Ti e nada mais, nada mais, nada além de Ti. Só quero a Ti e nada mais, nada mais, nada além de Ti. Oh, aleluia! Louvado seja Deus. Tem alguém mais aí querendo algo que não seja Jesus para a sua vida? Amém? Oh, Deus maravilhoso. Deus é bom, a sua misericórdia dura para sempre. E é pela sua misericórdia que nós estamos aqui nessa noite, para mais uma vez nós podermos ceiar, nós podermos lembrar, trazer à nossa mente, à nossa memória, o sacrifício perfeito, o sacrifício precioso, o sacrifício, como o pastor costuma dizer aqui, cirúrgico, preciso, para que nós pudéssemos estar aqui hoje, para nós glorificar o nome dEle, para dizer assim: Senhor, nós estamos aqui de pé, com os olhos fitos em Ti, para a honra e glória do nome dEle. Louvado seja o Teu nome. Eu quero, para nós ganharmos tempo, depois dessa palavra poderosa, palavra que enche o nosso coração de esperança e nos ensina a mantermos os nossos olhos fitos nele. Eu quero convidar vocês para nós fazermos uma leitura de 1 Coríntios, capítulo de número 11, a partir do verso 23, que vai fazer menção à ceia nessa noite, para nós estarmos lendo junto e meditando nessa palavra, em nome de Jesus. Versículo 23 diz assim: Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: Este é o meu corpo, que é partido em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer do pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e contra o sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos, doentes e vários já dormem. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero convidar vocês para, depois dessa leitura, nós estendermos as nossas mãos em direção aos elementos, para que nós possamos juntos intercedermos no nome do Senhor, convidar a presença dEle para este lugar, o Espírito Santo conduzir a nossa mente, o nosso coração, e nós juntos rendermos graças ao Senhor em forma de oração, em reconhecimento daquele que vive e reina para todos sempre em favor de nossas vidas. Aleluia.
Estenda suas mãos em direção, por favor. Pai, em teu nome, nós estamos aqui, ó Deus, para mais uma vez expressarmos, ó Pai, a nossa gratidão, ó Deus, e louvor ao Senhor, ao teu nome, Pai. Por isso, nessa ocasião, nessa oportunidade, nós te damos graça, rendemos graças ao Senhor mais uma vez, porque por meio da tua bondade, amor, graça e misericórdia, Pai, nós não fomos consumidos, mas nós estamos aqui, ó Deus, a igreja do Senhor de pé, para louvar, exaltar e glorificar o teu nome de pé, Pai, porque o Senhor é o único que tem, ó Deus, digno de toda a honra, de todo louvor e adoração, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Podem servir, por favor. O de cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contempla esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, e por uma coroa trocar. Enquanto vocês vão pegando os elementos, eu quero rapidamente compartilhar com vocês algo assim que eu achei tremendo. Meu filho Miguel, enquanto o louvor estava acontecendo, ele chegou até mim e compartilhou comigo o seguinte, falou assim: papai, nessa noite eu quero beber do sangue, eu quero comer do corpo de Jesus. Aí eu falei assim: é, filho? Ele falou sim. Ele falou assim: porque a Benedita falou para mim que a gente precisa comer, alimentar do sangue e do corpo de Jesus. Eu falei assim: que graça, né? Que graça. É a prova de que aqui na Servir nós não brincamos de ser crente, nós não brincamos de ser cristãos. Aqui nós ensinamos os nossos filhos o caminho, servir ao Senhor, e eles entenderem o que é Deus, o que é Jesus na vida deles desde pequeno. Então aqui as crianças não ficam enganadas, elas são muito cedo, elas são ensinadas, e nós apontamos o caminho, porque como pode nós negarmos o alimento para as crianças, negarmos a ceia para elas, se o próprio Jesus diz que dos tais é o reino de Deus? Então pode ser que no reino de Deus elas chegarão primeiro do que nós, porque elas são inocentes, o coração delas é puro, amém? E é exatamente esse coração que Jesus nos ensina a nós termos, o coração de uma criança. Louvado seja Deus. Então, para nós darmos continuidade com essa fé, com esse entendimento da palavra, entendimento de que Cristo morreu, e por meio da morte dele, por meio do derramamento de sangue de Jesus, nós fomos sarados. Por meio do derramamento de Jesus é que nós fomos libertos, e hoje nós somos livres, assim como os apóstolos, assim como todos aqueles que viram Jesus na cruz, crucificado, e também aqueles que viram Jesus ressurgir após 3 dias, naquela época, há 2025 anos atrás. Nós estamos aqui para nós relembrarmos e entendermos que é essa lembrança, é lembrar da cruz, é lembrar da mensagem da cruz, é lembrar da aliança que foi firmado pelo sangue de Jesus, é que nos mantém vivos, é que nos mantém com fôlego de vida, para nós proclamar o nome do Senhor e dizer que Ele é
Ele é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, e aquele que vive e reina para todo sempre. Eu quero convidar vocês, em menção de fé, crendo na palavra que foi liberada aqui nessa noite, crendo que é a palavra, é os nossos olhos fitados em Jesus, é que nós reconhecemos que Ele é Senhor sobre nós. Eu quero convidar você a se alimentar do corpo de Jesus nessa noite, em nome dEle. Amém? Todos em nome de Jesus. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória de ver. Louvado seja Deus. E aí, no versículo 25, ele vai dizer assim, ó: da mesma forma, depois de cear, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que beberem, em memória de mim. Todos, em nome de Jesus. Neste momento, dobre o seu joelho. Dobre o seu joelho. Feche os seus olhos, mas não feche o seu coração. Entenda. Feche os seus olhos, mas não feche o coração. Feche os seus olhos e abra o seu coração e busca Ele. Busca exaltar este nome. Busca proclamar este nome por meio da sua oração. Agradeça a Ele, porque se você está aqui hoje, ceando, respirando, vendo, enxergando, sorrindo, é porque Ele vive e reina para todo sempre. É porque Ele venceu na cruz tudo que poderia tirar você de estar aqui hoje, tudo que podia tirar de você o direito de ser filho. Ele levou sobre si todas as nossas dores. Pelas suas pisaduras, a Bíblia diz que nós fomos sarados. Pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Louvado seja o nome do Senhor. Ore a Ele nessa noite. Bendiga o nome do Senhor. Bendiga o nome daquele que tem todo o poder e autoridade no céu e na terra. Proclame o nome dEle através das suas orações. Reconheça a Ele. Deposite aos pés do Senhor o seu louvor, a sua adoração, a sua oração, a sua intercessão. Entregue-se aos pés do Senhor por meio da sua oração neste momento. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque se eu amo, levante louvando esse hino. Levante louvando este corinho nessa noite. Se eu amo a mensagem da cruz, se eu amo a mensagem
Aleluias! Oh, Deus poderoso, louvado seja o teu nome, Pai. Eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, Aleluia! Louvado seja Deus. A palavra do Senhor nos promete que aquele que perseverar até o fim, Jesus diz que o que nós precisamos fazer é negar nós mesmos, pegar a nossa cruz e segui-lo. Se nós perseverarmos até o fim, na linha de chegada, como foi ministrado aqui, nós teremos uma coroa da vitória. Tem uma coroa da vitória preparada para você no céu. Se você crê nisso, dê um glória a Deus. Se você crê nisso, fala assim: amém, Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Bendito é o nosso Deus. Eu quero, antes de nós orarmos para concluirmos esse culto nessa noite, eu quero primeiramente agradecer a todos, agradecer a vida do pastor Sérgio, da pastora Ana Débora, de toda essa equipe aqui, agradecer a vida de cada um de vocês que estão aqui presente, que cearam conosco, e de vocês que estão em casa nos acompanhando. Eu quero louvar e agradecer a vida de cada um. E também reforçar aqui nessa oportunidade que sexta-feira, nós temos aqui o culto da Sexta da Glória. Culto da Sexta da Glória. Se você não está vindo, se você está perdendo, você não está perdendo só o culto. Saiba que você não está perdendo só a oportunidade de estar aqui presencialmente. Você está perdendo a oportunidade de ser preenchido pela glória do Senhor. Louvado seja Deus. Então eu reforço esse convite para todos vocês e para vocês que estão nos acompanhando a partir de suas casas. Venham estar conosco, porque Deus tem feito coisas grandes, coisas maravilhosas neste lugar, através dos louvores, através das ministrações e através das orações no qual tem sido ministrado neste lugar. Louvado seja Deus. Amém? Então vamos orar? Feche seus olhos, curva as vossas cabeças. Se você quiser abraçar alguém que está ao seu lado, abrace, ore com ele, profetize sobre a vida dele o que foi ministrado aqui nessa noite. O cerne dessa palavra é os olhos fitos em Jesus. Profetize, libere uma palavra de bênção, uma palavra profética sobre a vida do seu irmão nessa noite, em nome de Jesus. Pai Santo, Pai querido, em Teu nome, nós estamos aqui, ó Pai, para mais uma vez nós expressarmos, através da nossa língua, através da nossa boca, a partir daquilo que já está no nosso coração, aquilo que o Senhor depositou em nosso coração através da Tua palavra, porque afinal de contas, nós decidimos nos render ao Senhor e automaticamente nós decidimos nos render à Tua palavra, porque nós reconhecemos que só há verdade em Ti, por meio da Tua palavra. Por isso o nosso interior, o nosso coração é regido, é governado, é dirigido pela Tua palavra, pela Tua verdade. Pai, por isso nessa noite, Deus, eu peço ao Senhor, Pai, peço ao Senhor em oração, que o Senhor possa, em Teu nome, Pai, em Teu nome, derramar do céu um colírio santo, que derrame, ó Deus, sobre os olhos de cada um aqui nessa noite, Pai, e de cada um que está nos acompanhando, para que nada, Senhor, nada, absolutamente nada, ofusque o nosso olhar, ofusque a nossa visão, ó Deus, ou oculte o nosso olhar ao Senhor, para que gere dúvida ou medo, mas que os nossos olhos limpos pelo colírio do céu permaneça em Ti, que é o alvo da nossa salvação, em nome de Jesus.
Por isso, nessa noite, eu te dou graça mais uma vez pela vida de todos e por nos trazer até aqui, Pai. Nos dê uma semana abençoada, uma semana de paz, uma semana em que nós iremos prosperar, porque os nossos olhos já estão limpos, ó Deus. Por isso nós não temos dúvida e nem medo de nós pelejarmos a favor do Teu reino, a favor do Teu nome, em nome de Jesus. Louvado seja o Teu nome. Faça assim com as suas mãos. Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo do Senhor sejam com todos, não só hoje, mas eternamente. E vocês digam: está terminado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus os abençoe, em nome de Jesus. Está terminado. Amém? Louvado seja Deus. Estou olhando